Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, uma boa tarde para todos e para todas. Estamos aqui novamente reunidos para promovermos o nosso estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje temos para o nosso estudo, conforme já pudemos acompanhar na fala da irmã que nos antecedeu, a Luciana, que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3º, itens 1 e 8. E apenas para recordar, o evangelista João, ele reproduz um ensino maravilhoso de Jesus e ao mesmo tempo profético, em que o Cristo dizia para toda a humanidade, falando para os seus discípulos e para aqueles que o acompanhavam em sua abençoada pregação: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Apenas para resumir aqui o ensinamento de Jesus, que continua, segundo o evangelista João, nós nos lembramos do livro A Caminho da Luz. Nele nós vamos encontrar Emmanuel retratando ao mesmo tempo a grandeza da obra de Deus, retratando ainda, ao mesmo tempo em que ele estudava e nos mostrava essa grandeza, ele retratava ainda a importância, a dimensão imensa da missão de Jesus aqui na Terra. Nós vamos então ler para os irmãos, apenas para recordarmos, o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, da autoria do Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos seus membros divinos, ao que nos foi dado a saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, no planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor Jesus à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, meus prezados irmãos e irmãs que nos veem e nos ouvem, nós temos aqui 2 pontos fundamentais que nós gostaríamos de ressaltar dessa narrativa, né, do Espírito Emmanuel. Primeiro, a grandeza de Deus ao estabelecer a vida em todo o universo. E segundo, a importância da lição de Jesus Cristo, que, como nós veremos mais adiante, através da sua boa nova, ele nos deu o código, nos deu o caminho e nos deu a senha para podermos conhecer mais de perto essa grandeza infinita que Deus, entre todas as suas infinitudes, fez questão de expressar na criação da vida aqui no nosso planeta. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí, meus irmãos, eu me estudando para falar com vocês aqui nessa tarde,
Eu vi uma palestra muito bonita do nosso irmão Haroldo Dutra Dias sobre esse tema, muitas moradas na casa do meu pai. Então, gostaria de dizer a todos que eu vou pegar emprestados aqui diversas informações e alusões que ele faz nessa palestra a respeito desse tema. É impossível passá-la aqui na sua integralidade, porque é uma palestra longa, mas nós pensamos algumas pérolas que ele nos trouxe e estou aqui compartilhando com vocês e, portanto, gostaria de ressaltar essa situação. Então, mostra-nos o irmão aqui referido que quando Kardec estuda esse capítulo 3º, recolhe o ensinamento de Jesus através do evangelista João e organiza esse capítulo, cujo título lhe dá muitas moradas na casa do meu pai. Evidente que, embora Kardec fosse amigo pessoal e confrade do grande astrônomo Camille Flammarion, né, um dos mais renomados astrônomos de seu tempo, que inclusive faz o discurso no túmulo quando Kardec desencarnou e cunha a frase inesquecível que Kardec era o bom senso encarnado, né? Não havia nem 10% do conhecimento astronômico que hoje nós possuímos aqui no nosso mundo, né? Com todos os telescópios que temos espalhados em diversos lugares da Terra, com o telescópio rondando em torno do nosso planeta, como por exemplo o telescópio Hubble, né? Como as sondas espaciais que varrem a nossa galáxia, mandando fotografias e informações que são recebidas e interpretadas por supercomputadores, dando já, ainda que cada vez mais informações esses computadores recebam e organizem para os estudiosos, mais esses estudiosos nos informam da grandeza do universo, da grandeza da criação de Deus, né? Aliás, Einstein já dizia que todas as vezes que ele se debruçava nas leis da física, mas ele encontrava ali a presença de Deus, né? A cada descoberta que ele fazia. Então, meus irmãos, nós hoje somos capazes, inclusive, de fotografar a nossa galáxia, né? E somos capazes de já estimar que a nossa galáxia já possui em torno de 100 bilhões de sóis. Repito, 100 bilhões de sóis. Evidentemente, cada sol desse aí com seu conjunto de planetas, né? Como é o nosso, tem aí 8 ou 9 planetas, né? Então, qual a nossa verdadeira identidade? A partir dessa constatação, né? O irmão Haroldo Dutra nos pergunta, qual que é a nossa identidade diante dessa magnitude infinita que a humanidade já percebeu através dos seus experimentos, né? Qual a nossa identidade? Será que nós podemos dizer hoje que somos brasileiros, que somos nascidos em Belo Horizonte, ou em Contagem, ou em Santa Luzia, ou em Paris, ou em Londres, ou em Washington, ou em Pequim, né? Ou em Sydney, na Austrália, ou numa cidade da África, ou no Cabo Verde, ou em alguma metrópole europeia? Qual a nossa identidade? Só a Via Láctea, meus irmãos, a Via Láctea, que é é onde está localizado o nosso sistema planetário, só a Via Láctea possui 100 bilhões de sóis. E a Via Láctea nem é dos maiores sistemas. Ela possui 100 bilhões de sóis. Portanto, considerando que ela tem 100 bilhões de sóis, e cada sol desse aí tem um sistema planetário em torno dele, então são mais de trilhões de planetas, né? E então nós voltamos a perguntar, já que nós temos tanta vida, tantas moradas, como dizia Jesus, né? É interessante que os cientistas hoje eles estão assim, estimando que o universo é até pequeno para a quantidade de energia que existe em todo esse vazio. Então já se cogita, segundo estudos, né, e que existem possivelmente diversos universos,
né? E nós, diante disso, voltamos de novo àquilo que Jesus nos ensinou, né? E preconizou, conforme o evangelista João, que há muitas moradas na casa divina, há muitas moradas na casa do meu Pai, dizia Jesus. E Allan Kardec, então, como nos ensina, como nos mostra, né, nesse estudo aqui do nosso irmão Haroldo, Kardec, então, começa a explicar que a doutrina espírita, ela parte de uma ideia, de um pressuposto muito lógico. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós imaginarmos que Deus criou todo esse universo, que Deus criou todas essas estrelas, todas essas galáxias, todos esses sóis, e quando nós olhamos à noite, verificamos parte disso, uma pequenina, uma insignificante parte disso, no céu estrelado, principalmente numa noite do interior, onde nós não temos muito o efeito das luzes, né? Numa fazenda, numa propriedade rural, nós vamos sentir o universo muito mais próximo. E hoje tem alguns aplicativos muito interessantes. A gente mira o celular no céu e ele nos mostra, né, as constelações, né, do cocheiro, os planetas, nos mostra as diversas estrelas e grupos de estrelas que estão no céu, as três irmãs, né? É muito, muito interessante. Então, será que Deus criou tudo isso aí apenas para enfeitar? Apenas para enfeite, né? E nós passamos a compreender que, evidentemente, que estaremos totalmente equivocados se nós não compreendermos que existe moradas e moradas mora alguém. Portanto, existe vida física em alguma dimensão e espiritual sempre em todos esses mundos registrados no universo, né? E tendo vida nessas galáxias, nesses mundos, nesses sistemas, nós perguntaríamos qual a religião dessas regiões, desses mundos, dessas galáxias. E os espíritos, né? A gente sempre diz que a doutrina espírita tem resposta para tudo, e tem mesmo. Os espíritos responderam essa pergunta: qual a religião do universo? Qual a religião dos mundos? Qual a religião que predomina em todos os mundos e nas galáxias? E nós vamos encontrar então, meus irmãos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, e também psicografado pelo nosso venerável, querido irmão Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver que os espíritos respondem a André Luiz que a verdadeira religião das galáxias se chama, abre aspas, entre aspas, religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, religião cósmica do amor e da sabedoria. Essa é a religião, meus irmãos, minhas irmãs, que vigora em todos os mundos onde há a criação de Deus, né? E aqui nós temos então a certeza de que o que existe aqui na Terra, que nós aprendemos a observar ao longo do estudo da humanidade, né, da história da humanidade, da história das religiões, inclusive, existentes na humanidade, é que, na verdade, nós temos aqui escolas religiosas, abençoadas escolas religiosas, né? Nós, por exemplo, no Solar, na condição de espíritas, nós estamos em uma escola abençoada, que inclusive estudando hoje, né? Que é a abençoada escola da doutrina espírita, que tanto tem nos ajudado, apesar dos nossos defeitos, das insistências dos nossos erros, mas estamos matriculados numa escola. E numa escola a gente faz um ano, tira nota boa em algum ano, repete outros anos, né? Torna a repetir as lições, até que um dia a gente aprenda, sofre as consequências dessas repetições, desses equívocos, sofre muito às vezes, mas um dia a gente aprende, como um dia aqueles que insistem em frequentar as escolas aprendem, né, as lições. Então isso nos dá uma dimensão do tamanho e da grandeza da missão de Jesus, ou seja, se nós temos aqui a religião cósmica do amor e da sabedoria,
essa é a verdadeira religião que existe em todo o universo, onde está presente a criação divina, nos mostra então a importância de Jesus aqui na vida do nosso planeta, né? Importância essa que só a doutrina espírita nos mostra, nos dá a dimensão dessa importância. Porque Jesus, como nos conta, né, nesse estudo do nosso irmão Haroldo Dutra, Jesus não veio aqui na Terra, um planetinho assim tão pequeno em relação a inúmeros mundos gigantescos que estão aí presentes em todo o universo. Jesus não veio aqui no nosso mundo, um pequenino mundo em meio a bilhões de outros planetas, como vimos aqui, apenas para poder fundar uma escola religiosa, um movimento religioso. A missão de Jesus é muito maior do que essa, é infinitamente maior do que essa, está compreendida na infinitude dos conhecimentos humanos, né? Jesus veio aqui no mundo para nos ensinar um código moral, um código esse que o dia que nós conseguimos compreender, e mais do que isso, o dia que nós conseguimos exemplificar, nós estaremos habilitados a viver em qualquer ponto dessa e de outras galáxias. E esse é o ponto que nós temos que considerar na missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não veio aqui para fundar uma escola religiosa que depois se denominou cristianismo. Jesus veio ensinar um código moral de comportamento que haveria de fazer, depois de compreendido e exemplificado na sua profundidade, né, haveria de fazer com que nós, criaturas humanas, evoluíssemos o suficiente para podermos habitar em qualquer mundo, igual ou melhor do que o nosso, e até em mundos piores, em missão, como nós vimos diversos espíritos que vieram aqui em missão. Nós vamos ver aí o livro Há 2000 anos, que eu estou relendo agora. Um espírito como Lívia não veio aqui para, evidentemente, aprender nada, né? Veio em missão, num mundo muito mais atrasado em relação aos mundos em que ela habita. Um espírito como Alcione, né? Ela não veio aqui em aprendizado, ela veio aqui para cumprir uma missão, né? E os espíritos como Paulo de Tarso, como todos os discípulos de Jesus, um espírito como Estevão ou Abigail, apenas para citar os campeões do cristianismo nascente, né? Ou grande parte daqueles irmãos que deram a vida pela implantação da doutrina cristã aqui no nosso planeta, no Evangelho de Jesus, da Boa Nova de Jesus aqui no planeta, a maioria deles não veio aqui para aprender absolutamente nada, vieram em tarefa missionária, né? Então, se nós aprendemos e exercitamos esse código de conhecimentos, esse código moral que transforma a nossa vida, nós nos habilitamos, meus irmãos, a viver em qualquer mundo igual ou mais evoluído que o nosso. Por quê? Porque as leis morais que Jesus nos ensinou, que estão presentes no seu evangelho, elas vigoram em todo o infinito. Elas vigoram em todos os planetas e sistemas onde Deus está presente. Portanto, no universo, ou nos diversos universos, como os cientistas agora especulam, né? Que existem mais de um universo. Então, meus prezados irmãos, minhas queridas irmãs, diante dessa constatação, nós passamos a ter muitos motivos de resignação. Nós passamos a ter mais motivos e mais alegrias para alimentarmos um otimismo profundo em relação ao nosso futuro, bem como o futuro do nosso pequenino, mas belíssimo planeta azul, que é a nossa terra abençoada, essa escola bendita que Deus nos proporcionou para que nós possamos progredir e crescer cada vez mais, né? Ele, esse nosso planeta abençoado, é a escola e a oficina que nos preparam para as experiências universais que nós já tivemos e que nós haveremos de ter, contadas ao infinito, porque a nossa evolução se propaga para o infinito, né? Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos amar e abençoar essa experiência.
essa encarnação que Deus nos proporcionou. É preciso que nós amemos e abençoemos essa oficina de trabalho. É preciso que nós não contaminemos essa oficina com os nossos pensamentos deturpados ou equivocados, as nossas atitudes egoísticas ou orgulhosas, né? É importante que nós não destilemos nenhum desânimo, nenhuma desarmonia no ambiente em que nós convivemos com outros irmãos, seja no nosso lar, seja em todos os locais para onde nos dirigimos. É preciso que nós saibamos que nós temos um compromisso importantíssimo que Deus espera seja cumprido por nós e que nos habilitará certamente para voos mais altos e mais belos, né? Nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, que nos prepararmos aqui e agora, nessa existência, para alçarmos esses voos, né? E o Evangelho de Jesus, a Boa Nova de Jesus, são essa senha, esse passaporte para outros sistemas, para outros mundos. E eles é que nos permitirão outros voos magnificentes que nós precisamos e certamente empreenderemos um dia. Se nós vivermos, meus irmãos, esse Evangelho no fundo dos nossos corações, se nós compreendermos a Boa Nova de Jesus na sua essência, compreendermos o amor que Ele nos ensinou em toda a sua plenitude, nós nos dirigiremos a outros mundos que que estão numa condição de mundos muito melhores do que o nosso, né? Mas, para que isso aconteça, é preciso que nós saibamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu. Para podermos alçar voos para outros mundos mais evoluídos que enxergamos na abóbada celeste no momento em que miramos os nossos olhares para essas estrelas, é preciso que nós abençoemos o nosso mundo. É preciso que nós valorizemos essa oportunidade que estamos tendo aqui, que valorizemos o nosso planeta e os nossos irmãos de humanidade, amando a todos eles. Nós, meus irmãos, juntamente com o nosso planeta, estamos em construção. E nós gostaríamos de trazer aqui para os irmãos e para as irmãs uma página de Emmanuel que fala exatamente sobre essa construção, né? E que eu tomo a liberdade de ler aqui para todos os irmãos e irmãs. No reino em construção. E aí Emmanuel reproduz aqui os ensinos de Jesus, segundo o evangelista João. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na terra vão para aí em expiação. Então, sobre esse ensinamento de Jesus e o comentário de Kardec, vejamos o que Emmanuel nos ensina. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore da obra-prima inacabada e costumas dizer que a terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e, sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Ou seja, nós às vezes avaliamos as situações da vida, né, que vão na imprensa, nas redes sociais, nos sites noticiosos, e nós muitas vezes nos permitimos contaminar por esse vírus terrível do pessimismo, tecendo e ditando sentenças cruéis em relação à vida dos nossos semelhantes e à vida do nosso próprio mundo, achando que tudo está perdido, que tudo está acabado, que não tem jeito, não tem solução, né? Aí veja só o que Emmanuel nos explica. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Ou seja, tem bilhões de irmãos e irmãs trabalhando em silêncio
educando seus filhos, dando exemplo, para que o mundo se converta, o mundo se transforme no recinto do lar pelos processos da educação. E, no entanto, a gente insiste em acreditar que o mundo está dominado, na verdade, por aquilo que pelas experiências que nós verificamos nos noticiosos, muitas vezes sangrentos, a respeito das quedas morais que observamos em diversos irmãos, mas que são apenas uma parte. É evidente que não são todos. A imprensa não mostra, porque nós ainda não buscamos esse tipo de notícia, os bilhões de criaturas que silenciosamente, como eu disse, estão lutando na condição de pais, de mães, de irmãos, de filhos, para poderem vencer aqui na Terra, do ponto de vista do encontro, da busca, da procura da felicidade. Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admite-se que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias prejudicando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso, né? Nós estamos vendo aí, agora nesses tempos de pandemia, quantos jovens médicos, jovens enfermeiras, jovens enfermeiros, jovens trabalhadores de todas as atividades dentro dos hospitais, arriscando suas vidas, contaminando-se, no sentido de curar milhões e milhões de irmãos nossos, né, que já sofreram dessa doença aí, pandêmica que nós estamos experimentando. Essas criaturas, embora venham agora a informação da imprensa, né, os noticiários diários, mas já fazem isso há muitos e muitos anos, ao longo de toda a existência do planeta, e a gente não cogitava de maneira mais cautelosa dessas suas tarefas, dessas suas experiências. Apenas ficamos a dizer, olhando as quedas de alguns jovens aí nos noticiosos, né, criminais, que a humanidade, que a juventude está perdida, etc, etc. Nada disso, há nada. A juventude está cada vez mais identificada com verdadeiros ideais de ética, de igualdade, né, de amor ao próximo, com o fim dos preconceitos. A juventude hoje está muito mais ligada na necessidade da igualdade entre todos os irmãos, sem absolutamente discriminar a quem quer que seja. Os jovens hoje já nos corrigem a respeito disso, quando às vezes, de maneira equivocada, a gente repete velhas brincadeiras do passado em relação a determinadas situações da humanidade, e somos corrigidos de maneira muito veemente por jovens de 13, 14, 15, 18, 25 anos, a respeito da importância de nós guardarmos mais retidão nos nossos comentários, né? Sabes que companheiros habituados nos prazeres noturnos, que há companheiros habituados nos prazeres noturnos, e ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana está entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam na noite nos recintos das fábricas e junto dos teclados, né? Aqui fala linotipos, mas vamos substituir aqui pelos teclados dos computadores, em hospitais e escritórios, nas atividades da imprensa, da limpeza e da vigilância, de modo que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência
que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus espera por nós. O mundo está em construção. E nós também estamos em construção junto com o mundo. Estamos matriculados nessa escola abençoada, como eu disse há pouco, certos de que um dia nós conseguiremos aprender essa lição. E quando nós aprendermos essa lição, que é a lição do amor que devemos ter por aqueles que comungam conosco na jornada da vida, do amor que devemos ter pelo Criador e pela sua criação, da necessidade de enchermos os nossos corações de otimismo e de bênçãos, todas elas originárias desse sentimento abençoado, que é o sentimento do amor, esse código de conduta que nos leva a conhecer a religião cósmica do amor universal. Religião, conhecimento esse que então finalmente nos permitirá viver em regiões, em planetas, em sistemas muito mais elevados do que o nosso. Essa é a grande novidade que Jesus nos trouxe e que aos poucos a doutrina espírita vai conseguindo embutir em nossas vidas, em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. Viu, meus irmãos? Eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui a paciência que tiveram de me ouvir. Gostaria de agradecer a todos esses irmãos que estão na tarefa da divulgação da doutrina espírita, evidentemente com muito mais brilho e conteúdo do que nós. Portanto, nós nos valemos dos seus estudos para podermos também estudar com todos vocês, num esforço muito grande de compreensão e transmissão, e pedimos a Jesus que abençoe a vida de todos vocês, viu? Que vocês tenham muita saúde, que Deus ampare a todos os irmãos e irmãs da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, que ampare os nossos lares e que em breve nós possamos nos rever presencialmente. Quero dizer para vocês que a saudade é grande e aperta os nossos corações. Passados quase 12 meses do nosso último encontro presencial na nossa querida escola, que é a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, eu confesso para vocês que não vejo a hora de nós nos reunirmos novamente, tá? Que Jesus abençoe a todos e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos de todo mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando mais um estudo do Evangelho na santa e bendita paz. Que assim seja.